Ele escreveu a última carta e depois se deu um tiro, não por raiva, por amor. Essa é a história de Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, e é mais perturbadora do que parece. Werther chega numa cidadezinha pequena, sozinho, fugindo de uma decepção qualquer que nem explica direito. Vai a um baile no campo e lá conhece Charlotte. Ela está cortando pão para os irmãos menores, um por um, com uma paciência de mãe, mesmo sendo praticamente uma adolescente ainda. Werther se apaixona ali, na hora, para sempre. Só que ela já é comprometida, vai se casar com outro homem. Um homem bom, aliás, chamado Albert. E aqui está o problema. Werther não consegue odiar Albert. Ele até admira Albert. Isso torna tudo pior. Mas isso não é o pior. O pior é que Werther continua por perto. Visita a casa deles quase todo dia. Janta com o casal. Segura a mão de Charlotte ao piano e sente o corpo inteiro tremer. Ele sabe que devia ir embora. Escreve isso pro amigo em carta atrás de carta. E não vai. Agora presta atenção nisso. Goethe não escreve um vilão, nem uma heroína cruel. Escreve um homem normal, sensível, culto, gentil, sendo destruído por dentro, devagar, por um sentimento que ele mesmo alimenta todo dia. Tem uma cena pequena que resume tudo. Werther e Charlotte olham juntos pela janela, depois de uma tempestade. Ela sussurra o nome de um poeta que os dois amam. E nesse instante, sem trocarem um único toque, ele sente que aquilo foi mais íntimo que qualquer beijo. É esse tipo de amor. Um amor que se alimenta de quase nada. Werther tenta se afastar. Aceita um cargo numa embaixada. Muda de cidade. Tenta trabalhar. Tenta viver uma vida comum. Por um tempo funciona. Mas ele não se encaixa em lugar nenhum. Os colegas o acham estranho demais. Sentimental demais. Numa festa da corte, um nobre o humilha na frente de todos, por causa da classe social dele. Werther é expulso socialmente de um lugar onde não devia nem ter entrado. Essa humilhação quebra alguma coisa nele. E aí ele volta. Volta para perto de Charlotte. De novo, mesmo sabendo exatamente o que isso custa. Aqui vem o silêncio antes da queda. Passam-se meses. As cartas ficam mais curtas, mais frias na aparência, mas por baixo, mais desesperadas. Werther já não fala em viver com Charlotte. Fala em decisões finais, em paz. Numa carta ele escreve que sente inveja de quem já morreu. Charlotte percebe a mudança, tenta se distanciar, pede para ele não visitar tanto. Ele promete que vai se afastar, não cumpre. Na última visita, os dois leem juntos os poemas de Ossian, versos sobre perda, sobre heróis mortos, sobre um amor que não teve chance. Charlotte chora, Werther a abraça, e nesse instante, ambos sabem, aquilo terminou. Ela o afasta, em pânico. Ele sai da casa correndo e nunca mais volta vivo. Naquela mesma noite, ele manda um bilhete para Albert, pede as pistolas emprestadas, dizendo que vai viajar. Charlotte entrega as armas com as próprias mãos. Ela limpa a poeira de cada uma antes de mandar, sem saber, ou talvez sabendo no fundo, e não conseguindo admitir isso nem para si mesma. Werther escreve a última carta durante a noite inteira. Organiza os papéis sobre a mesa, paga as dívidas que tinha, deixa tudo em ordem, como quem termina um trabalho, não uma vida. De madrugada, atira em si mesmo na têmpora. Não morre na hora. Demora 12 horas a agonizar sozinho no chão do próprio quarto, enquanto a cidade acorda lá fora, sem saber de nada. Ninguém do clero vai ao enterro que devia ir. Nenhum padre aceita rezar por ele. Um suicida não tinha direito a isso, na época. Os operários carregam o caixão sozinhos, enterram Werther à noite, sem cerimônia, debaixo de 2 tilhas, longe da cidade, como se a própria terra tivesse vergonha dele. E agora vem a parte mais perturbadora de tudo. Quando o livro foi publicado, em 1774, jovens pela Europa inteira começaram a se matar do mesmo jeito, vestindo o mesmo casaco azul e colete amarelo que Werther usa no livro, deixando o romance aberto na última página, ao lado do corpo. Ficou tão sério que várias cidades chegaram a proibir a venda do livro. Historiadores até hoje debatem quantas mortes reais aconteceram por causa dele. Foi tão contagioso que os pesquisadores deram um nome a esse fenômeno, décadas depois: efeito Werther. O termo que se usa até hoje para descrever suicídios que imitam outros suicídios. Um romance sobre um coração partido. Virou, sem querer, o primeiro pânico moral documentado sobre um livro. Goethe viveu quase 60 anos depois disso. Escreveu dezenas de outras obras. E mesmo assim, até o fim da vida, era Werther que as pessoas insistiam em perguntar:
Porque Goethe não escreveu sobre um homem fraco. Escreveu sobre o que acontece quando um sentimento não tem para onde ir e decide se voltar contra quem o sente. Se isso te doeu, tem outro vídeo aqui no canal sobre um rei que perdeu tudo o que construiu, traído pelos próprios filhos. E essa dor é ainda mais funda. Isso te tocou? Se inscreva agora no Anima et Umbra.